Mateus capítulo 26, versículo 36. Hoje nós vamos aprender com Jesus na hora da dor, irmãos. Jesus é o maior mestre que tem. Nós podemos confiar nele, aprender com ele, porque ele passou por tantas coisas, mas ele prevaleceu. Então, se nós aprender com Jesus, nós também vamos prevalecer em nome de Jesus, amém? Então, Mateus 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-o sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Como eu disse, o tema de hoje é aprendendo com Jesus na hora da dor. Irmão, Jesus aqui estava praticamente no seu último dia de vida aqui na terra. E Jesus chama os seus discípulos para orar no lugar reservado, no Monte das Oliveiras. E ali tinha um jardim chamado Getsêmani. Então Jesus chama os discípulos para orar. Pega as 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Fala para se aproximar mais. E fala: vigiai comigo. E Jesus começa a dizer o que ele estava sentindo. E os discípulos não eram acostumados a ver Jesus dessa forma, dessa maneira. Eles sempre acostumados a ver Jesus curando, ver Jesus libertando, ver Jesus transformando. Eles viram Jesus com um corpo glorificado, Pedro, Tiago e João, esses 3 que agora viram Jesus triste, esses 3 que agora viram Jesus entristecido. E Jesus começa a dizer para eles que ele estava entristecido. Nós vamos ver isso no versículo 37 e 38. E angustiado muito, Jesus estava entristecido. Então ele começou a se entristecer e angustiar muito. O próprio Jesus, igreja, ele entristeceu. O próprio Jesus se angustiou. O próprio Jesus passou por coisas que você passa hoje. Tristeza, angústia. Ele passou por isso. E ele diz: Mas a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus, por que ele falou que a alma dele estava tristeza até a morte? Porque ele estava prestes a entregar a vida por nós, a morrer na cruz pelos nossos pecados. E Jesus, irmãos, ele já sabia de tudo que ele ia passar. Então imagine, olhando para nós que estamos aqui, imagine se daqui a pouco você soubesse que ia ter que passar por uma crucificação, como que você ia se sentir? Você ia se sentir angustiado, ia se sentir triste. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo ele dessa maneira, ele nos ensina alguma lição. Que primeira lição ele nos ensina? Que nós temos que orar na hora da dor. Jesus chamou os discípulos para orar, mesmo sentindo o que ele estava sentindo, ou começando o que ele ia começar a sentir, o que ele ia sentir. Irmãos, não vamos parar de orar mesmo na hora da dor, porque é a oração que vai nos fortalecer na hora da dor.
É a oração que vai nos dar força para estar até a Deus, para nós ter aquele consolo. O salmista diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu. Então não deixe de orar, porque mesmo Jesus na hora da dor chamou os discípulos para orar. Então não deixe de orar, igreja. A oração é muito importante. Eu sei que às vezes vem a tristeza, eu sei que a hora vem a solidão, que a gente não quer nem orar, a gente não quer nem buscar a Deus. E Deus, Ele sabe do que nós estamos passando. Mas, irmão, a oração é algo, um relacionamento com Deus, é a gente conversar com Deus. E já foi falado, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não vamos desanimar com as nossas lutas, com as nossas provas, com as nossas dores, mas vamos aprender com Jesus. Está sofrendo, está doendo, mas não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Mas qual que é a vontade do inimigo? É que a gente não busca Ele, que a gente fica entristecido, se isola num quarto ou se isola em algum lugar escondido e não ora, não busca Deus. Porque essa é a vontade do inimigo, nos vê entristecido, nos vê em depressão, nos vê longe de Deus. Mas quando a gente fala, não, Jesus orou e eu também vou orar, quando a gente começa a buscar a Deus, a tristeza começa a ir embora, o Senhor começa a fortalecer nosso coração, nós começamos a ficar animados. Em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, 7 em diante, diz para a gente lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor com oração e súplica, e o Deus de paz guardará o vosso entendimento em Cristo Jesus. Irmão, momento de ansiedade, momento de angústia, nós temos que ir para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ir orar? E por que buscar Jesus? Porque lembra que eu disse, Jesus sabe que nós estamos sentindo. Porque Ele passou. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, fala que nós temos um sacerdote que sofreu, que passou, que padeceu, sem pecado, e que Ele se compadece das nossas fraquezas. Jesus sabe, irmão, o que nós estamos sentindo, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações. Por isso que Ele veio, se fez carne. Por isso que Ele veio aqui nessa terra, para sentir o que nós sentimos, porque Deus, como Espírito, Ele não sente o que nós sentimos na carne, mas Jesus, quando veio e se fez carne, Ele sentiu o que nós sentimos. Então você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, nós temos Jesus na nossa vida. E quando a gente ora, até na hora da dor, Ele nos fortalece. Então a primeira lição, irmãos, ore até na hora da dor. Segunda lição, Jesus demonstra o seu sofrimento para os discípulos mais próximos. Jesus aqui, irmãos, se a gente for ver do 37 e 38, Jesus fala para os discípulos o que Ele estava sentindo. Irmãos, às vezes eu e você temos que ter pessoas para conversar. Eu e você temos que ter pessoas para falar, eu estou triste, eu estou angustiado. Porque às vezes a gente se isola e a gente não desabafa, a gente não conversa nem com Deus, nem com ninguém. Irmãos, e a gente precisa de ajuda. A gente precisa, a Bíblia diz, carregar as cargas um do outro. A Bíblia diz, comunica as suas necessidades ao santo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, às vezes a gente fala com um psicólogo, mas às vezes a gente não desabafa para Deus e nem para um irmão que é de oração. Nada contra a pessoa passar por psicólogo, não estou falando que não é que eu sou contra isso, depende da situação, tem que ser encaminhado. Mas irmão, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que entende o que nós passamos, nós temos pessoas que a gente pode falar, eu estou triste, eu estou angustiado. Então não prende essa angústia, não prende isso. Se você está sentindo isso, primeiro fale com Deus, primeiro fale com Jesus. Se você sentir de falar com alguém, fale com alguém mais próximo. Jesus, Ele chamou os 3 discípulos mais próximos. Esses 3 discípulos que tinham visto Jesus sendo glorificado. Mateus 17 fala da transfiguração de Jesus no monte. Eles viram Jesus. Então esses 3 sabiam quem era Jesus. E Jesus fala, não, eu vou compartilhar, eu estou entristecido, eu estou assim, vigiai comigo. Então, irmãos, aqueles que são mais próximos de você, aquele que você sabe que vai ter uma palavra de consolo, que vai ter uma palavra de fortalecimento, aquele que sabe que você sabe que vai estar em oração junto com você, que vai sentir o que você está sentindo, compartilhe se tiver que compartilhar, porque assim a gente vai ter mais força. É melhor 2 do que um só, é melhor 3 do que um só, irmão.
Porque quando um está fraco, o outro está forte. Quando um está com frio, o outro aquece. Então, em nome de Jesus, nós não somos super-herói. Nós não somos Deus, irmão. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, mostrou para os discípulos o que estava passando, quem somos nós? Porque hoje, às vezes, é pregado e é falado que nós não podemos, às vezes, demonstrar as nossas angústias, as nossas fraquezas. Irmão, nós não somos Deus. O Deus, eu falo Espírito. O próprio Jesus mostrou, o próprio apóstolo Paulo. Senão as pessoas vão olhar para nós, nossa, o pastor nunca está triste, nunca chora, nunca passa por nada. Vai achar que eu sou super-herói, que eu sou de ferro. Não, nós não é de ferro não, irmão. Nós sente, nós chora, nós entristece. Mas nós temos um Deus que tira a tristeza. Nós temos irmão que nos ajuda em oração. Então, sentir de falar, aprenda com Jesus, fala com as pessoas. Fala, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. A terceira lição que a gente aprende, que vai do 39, versículo 39, Jesus mesmo na hora da dor, sabendo que só era ali o começo do seu sofrimento, porque o Getsemane aqui foi o início do sofrimento de Jesus. Aqui era a decisão de Jesus, o início do sofrimento dele, porque depois ele ia ser crucificado, primeiro ele ia ser açoitado, ia ser esmurrado, ia colocar uma coroa de espinho, um monte de coisas que Jesus ia passar. Aqui era só o começo do sofrimento. Então Jesus mesmo, ele sabendo que era o começo do sofrimento, ele pediu para que Deus fizesse a vontade dele. Não a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus na vida de Jesus. Olha o que diz no 39. E indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa esse cálice de mim. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus ensina a nós pedir a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. Jesus ensina, mesmo na hora da dor, sabendo que era o início do sofrimento, Jesus quis a vontade de Deus. Irmãos, a nossa dor que a gente passa por amor a Deus, vale a pena. O que não vale a pena é a gente sofrer fazendo coisa errada. Eu não estou aqui querendo causar dor na gente, mas infelizmente nesse mundo a gente sofre. E às vezes a gente sofre por amor a Cristo. Como Jesus estava sofrendo, fazendo a vontade de Deus e sofrendo pela minha vida e pela sua vida. E às vezes a gente sofremos, irmãos. Sofremos por amor a Deus e pelo próximo. Mas quando a gente está na vontade de Deus, irmão, a gente pede para que seja feita a vontade de Deus, Deus nos fortalece na hora do sofrimento. Então, irmãos, mesmo você sofrendo, peça que seja feita a vontade do Senhor. Mas sabe de uma coisa, a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Deus nunca vai levar a gente a passar por algo que não tem algo para Ele fazer na nossa vida. Jesus morreu, sofreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O que o sofrimento de Jesus trouxe? Morte ou vida? Para quem olhar, não, Jesus foi morto. Não, mas Ele ressuscitou e trouxe vida para mim e para você. Se eu e você estamos aqui hoje, foi por causa do sofrimento de Jesus por nós. Então, às vezes o nosso sofrimento, irmão, por amor a Deus, por amor às almas, está trazendo algo positivo, vida para as pessoas e para nós que estamos obedecendo à vontade de Deus. Porque quem crê em Jesus, irmãos, já passou para a vida eterna. A vida eterna está dentro dele. Aí agora nós aprendemos também uma quarta lição. Jesus nos ensina a estar em vigilância, em oração. Irmão, Jesus, mesmo sofrendo, e sabendo que Ele ia sofrer tudo o que Ele ia sofrer, Jesus ensina, irmão. Então deixa o sofrimento te ensinar e ensinar aqueles que estão com você. Irmãos, a escola de Deus é maravilhosa, irmão. A escola de Deus nos traz lição que a gente nunca ia aprender fora dela. Então fica tranquilo, confia no Senhor. Ele faz tudo para nos atrair para Ele, para que a vontade dEle que é perfeita seja realizada. Então essa quarta lição, Jesus nos ensina a estar em vigilância e em oração. Porque Jesus falou para os discípulos, fica aí. Olha, irmão, já pensou? Eu entro na história. Eu entro na passagem bíblica. Porque já pensou, você está chorando, sofrendo, passando por tudo aquilo, você chama 3 amigos, ele fala, me ajuda aí, fica aí vigiando, enquanto eu vou orar, a hora que você volta, você está dormindo. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu deles. E às vezes, irmão, nós, como eu disse, compartilha com os amigos, chama a pessoa para estar junto, mas tem hora que as pessoas também estão sobrecarregadas, cansadas, e tem horas que as pessoas não conseguem nos ajudar, eles até querem, mas tem hora que não conseguem. Porque em algumas passagens vai dizer
que ele estava com os olhos carregados, pesados, nessa diz. E em Lucas vai dizer que eles dormiram de tristeza. Porque eles ficaram tristes, porque Jesus estava falando que ia morrer. O mestre, o Messias, que eles tanto esperavam, agora falando que ia morrer. Para eles ficou triste, entristecido. Então tem hora que as pessoas estão tão tristes que não aguentam nem ajudar o outro. Mas em nome de Jesus, quando nós não conseguimos, quando ninguém consegue nos ajudar, nós temos um Deus que nos ajuda. Para vocês terem uma ideia, em Lucas vai dizer que quando Jesus estava chorando, se agoniando ali, vai dizer que ele suou gotas de sangue. Porque chegou num estado ali que ele suou gotas de sangue. E ali vai dizer que um anjo confortava. Um anjo. Irmão, quando a terra não pode nos fortalecer, o céu nos fortalece. O céu nos fortalece. Então, acalma o seu coração, acalma a sua alma. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Jesus que se entregou por nós, nós temos um irmão que ora pela nossa vida, e nós temos o céu ao nosso favor. Aleluia. Então, agora Jesus ensina para os discípulos a orar e vigiar. Voltando, versículo 40, irmãos, e 41. Voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, mesmo Jesus sentindo aquilo, ele dá uma lição para os discípulos que serviu para nós hoje. E serve para todos que vão ler a palavra de Deus. Jesus falou: vocês estão dormindo, mas aprenda uma lição: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Não é vigiar e orar na hora da tentação, é para não entrar, porque é melhor não entrar do que cair em tentação, ou estar na tentação. Então que a gente venha vigiar e orar, irmãos, para a gente não cair em tentação. Aí Jesus fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o espírito está pronto, irmão. Quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo, ela nasce do espírito. Como diz em João 3, ela nasce da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Quando aí você nasce do ventre da nossa mãe, nós nascemos na carne, mas quando a gente aceita Jesus, a gente nasce do espírito, da vontade de Deus. E esse espírito, quando é convertido ao Senhor, agora ele tem acesso ao Espírito Santo, agora ele tem comunhão com o Espírito Santo. E quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós vamos querer buscar as coisas de Deus. O nosso espírito vai querer buscar as coisas de Deus. Mas agora, e a carne? O espírito sempre vai querer Deus, mas a carne não. Aí, como diz em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, a carne luta contra as coisas do espírito, para a gente não fazer as coisas do espírito. Então a carne quer que nós fazemos as coisas da carne, o espírito quer que nós fazemos as coisas do espírito. Então a Bíblia diz: andei em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Então Jesus está falando: ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque a carne não se converte, irmão. Infelizmente a carne não se converte. Por isso você vai ver passar, se a carne se convertia, já pensou aceitar Jesus, já não sofria mais tentação nenhuma. Infelizmente não é assim. Nós não sofrêssemos mais nada, a carne não se converte. Por isso que Paulo falou assim: todo dia eu esmurro o meu corpo. O que ele está dizendo? Todo dia eu tenho que negar eu mesmo. Todo dia eu tenho que lutar contra a minha carne, para mim não fazer a vontade da carne. Todo dia. O próprio Jesus renunciou, irmãos. O próprio Senhor renunciou. A Bíblia diz: mortificai o vosso corpo às obras da carne. Porque a carne ela não se converte. O que muda na nossa vida é os nossos sentimentos. Ou seja, o espírito e a alma. Porque nós temos alma, corpo e espírito. Então a nossa alma é onde fica o nosso sentimento. Por isso que diz Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, ou seja, a gente não tem a mente transformada, se a gente não dá lado para o espírito, a nossa carne vai falar mais alto. A nossa carne vai falar mais alto. O que falou mais alto aqui? Infelizmente foi a carne dos discípulos, mas Jesus falou: vigia e ora. Irmãos, então vamos vigiar, para nós não cumprir os desejos da carne. Como que a gente não cumpre? Só andando em espírito. E para andar em espírito, nós temos que andar em vigilância. Vigiai e orai. Então vigia e ora. Só basicamente, eu vou falar algo que você já vai entender. Quando vocês estão vigiando e orando mais, quando vocês estão vigiando e orando mais, vocês não ficam mais forte e longe do pecado? Agora para de vigiar e orar, o pecado se aproxima. Porque ao mesmo tempo que o pecado nos afasta da oração, a oração nos afasta do pecado.
Então, quando a gente vigia e ora, a gente está mais afastado. Agora, não significa que a gente não vai passar por tentação, irmão. Isso não significa porque Jesus não passou por tentação lá no jardim, ou lá no jardim, não, lá no deserto. Mas a gente vai estar mais forte, a gente vai resistir. A carne vai falar não. A carne vai falar não peca. A carne vai falar peca. A carne vai falar não busca Deus. A carne vai falar faz coisa errada. Mas o Espírito fala não, meu filho, não faz isso. Busca Deus, ora. Esteja na presença de Deus. Esteja na presença do Senhor. Então, irmão, por isso que é vigiar e orar. Jesus falou orar sem cessar. Irmão, nós estamos numa luta constante. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 fala das armaduras de Deus. Porque nós somos do exército de Cristo. E enquanto Jesus não voltar, a guerra não acaba. A guerra só vai acabar quando Jesus voltar. Então, se nós estamos em guerra, nós temos que estar igual um soldado posicionado, com as armaduras de Deus. Para quê? Para resistir os dados inflamados do maligno, as tentações, tudo que Ele quer preparar para a nossa vida. Mas eu creio, irmão, que através dessa palavra, do testemunho de Jesus, do exemplo de Jesus, a partir de hoje nós vamos orar mais, vamos vigiar mais, e vamos parar de dar mais lado para a carne, irmãos. Jesus não, o apóstolo Paulo falou assim, dando na epístola ao Gálatas, ele falou assim, ó, não se prenda de novo à escravidão, não volte de novo à escravidão, porque muitas vezes o povo estava livre, mas quando falhava ou não vigiava, queria voltar para a lei, queria voltar para o pecado de novo. Não, irmão, em nome de Jesus, se Jesus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, vamos continuar livres. Irmãos, é num momento de bênção que a gente tem que vigiar mais. Agora eu estou abençoado, eu não preciso orar mais. Não, irmão, aí que nós temos que orar. Aí que nós temos que estar mais firme, se posicionar, se preparar mais. Fazer igual um rei que ficou 10 anos em paz, mas falou, só vou preparar tudo que tiver que preparar. Já foi se posicionando as coisas de guerra, foi deixando tudo preparado, porque se um dia ele tivesse que guerrear, ele já estava preparado. E a Bíblia diz, se preparei para os dias maus. Então nós estamos vivendo esse dia, então, igreja, vamos estar em vigilância e em oração. Porque quem nos ensinou isso? O próprio Jesus. Vigiar e orar. Não dá lado para a carne, irmão. A carne que é as coisas da carne. Mas vamos dar lado para o Espírito. E Jesus chega a segunda vez. Só que dessa vez, Jesus vai nos ensinar algo, irmãos. E Ele nos ensina assim, que tem cálice que nós temos que beber. Tem coisa que você vai ter que passar, irmão. Nós vamos ver isso no versículo 42. E na segunda vez orou dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a sua vontade. Aqui o cálice que Jesus ia beber era o sofrimento que ele ia passar. Ele ia ter que ficar um pouco afastado de Deus, porque quando o pecado recaiu em Jesus, não que Jesus pecou, recaiu nele, a ira de Deus recaiu, ali separou, porque o pecado separa o homem de Deus. Como diz em Isaías 49, a mão do Senhor não está encolhida, Isaías 59, para que não possa abençoar, ou para que possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os seus pecados, as nossas transgressões, faz divisão entre nós e Deus. Então Jesus aqui, ele ia sofrer, ele ia ter que beber desse cálice. Ele estava falando, Senhor, se for possível passar esse cálice, afasta essa separação dele de Deus, por um tempo, por um momento. Não dele passar pelaquilo, porque ele já sabia que ia ter que passar pelaquilo. Mas a separação, porque a pior coisa para o homem é ser separado de Deus. Lá no jardim, não ocorreu a morte física imediatamente, mas ocorreu a separação de Deus. O homem teve que ser tirado do jardim, o homem e a mulher. E através disso, todos nós, como diz Romanos, todos nós somos separados da glória de Deus. Mas por um homem, Adão, entrou um pecado. Mas por Jesus entrou a graça e a verdade. Por Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje eu e você, através de Jesus Cristo, podemos estar ligados com Deus. Então esse cálice Jesus tinha que beber, tinha que passar. Então tem cálice que eu e você vão ter que passar, irmão. Infelizmente. Felizmente ou felizmente, porque é por amor a Deus, Deus nos sustenta. Então tem coisa que você vai ter que passar. Os próprios, esse Tiago e João, perguntaram para Jesus, Senhor, quando o Senhor for no reino do seu Pai, ou no seu reino, conceda que um senta à sua direita e outro à sua esquerda. Tiago e João. Aí Jesus falou, não, isso aí não pertence a mim, só pertence a Deus. E Jesus pergunta, vocês podem tomar o cálice que eu tomo? Vocês podem beber no mesmo cálice? Eles falaram, podemos. E Jesus falou, pode. Na verdade vocês podem, mas sentar à direita, isso só pertence a Deus. O que Jesus estava falando? Vocês vão participar do sofrimento.
Como o próprio apóstolo fala, seja participante do meu sofrimento, assim como eu sou participante do sofrimento de Cristo. Quantos irmãos nossos estão morrendo nos países porque pregam o evangelho? Quantas pessoas estão sendo perseguidas porque pregam a palavra de Deus? Sofrimento, estão bebendo do cálice. Jesus foi perseguido, Jesus sofreu. Então tem coisas que a gente passa, irmão. Tem coisas que a gente vai ter que passar, tem coisas que a gente vai ter que sofrer. Mas fica tranquilo, irmão, o cálice não é para sempre. O cálice não é para sempre, o que é para sempre é a glória de Deus que vai ser na nossa vida. Jesus sofreu, passou, mas fica tranquilo, ele ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, está à direita de Deus, exaltado para a glória de Deus. E o próprio Jesus diz que a gente ia passar por isso, mas depois que a gente passar por isso, ele ia voltar a buscar a sua igreja, ou se nós estivermos mortos, ou estiver morto em Cristo, vão ressuscitar e vão morar com ele na glória. E ali não vai ter o cálice da ira, mas vai ter a mesa do Senhor, a ceia do Cordeiro, a ceia do Senhor. Então, irmãos, se nós estivermos sofrendo por amor a Cristo, vamos ficar tranquilos, vamos confiar em Deus, perseverar, porque a Bíblia fala que é melhor a gente sofrer pelo bem do que sofrer pelo mal. Porque tem gente que está sofrendo porque está fazendo coisa errada. Aí não pode nem parar em casa porque fez um assalto ali, ou fez uma coisa errada ali, ou vendeu coisa que não devia. A pessoa fica sofrendo, não consegue parar em casa, a mente atormentada. Agora, irmão, nós estamos sofrendo por uma boa causa, pelo aquele que sofreu por nós e morreu por nós primeiro. Pelo aquele que nos amou antes da gente amar a Ele. Então, irmãos, tiver que passar, vamos passar. Mas fica tranquilo, Deus não dá nada além daquilo que nós não podemos suportar. Pode ficar tranquilo, Ele sabe até onde você aguenta ir. E agora a última lição para a gente encerrar. Jesus mostra que mesmo quando a gente falha, Ele não deixa de nos amar. Aonde isso, irmãos? Nós vamos ver agora nos últimos versículos do 44 ao 46. Olha o que diz. Então eles também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando vimos... Opa, espera aí. O vento ou o ventilador? Me ajuda aí. Vamos lá. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Jesus 3 vezes foi orar, os discípulos dormiram 3 vezes. E às vezes nós não damos uma dormida, irmão, na presença de Deus. Às vezes nós não damos uma dormida, às vezes nós estamos meio dispersos nas coisas espirituais. Às vezes nós estamos meio sem vigiar. Aí diz, continuando, então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora, repousai que é chegada a hora do Filho do Homem que será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos. Eis que é chegado o que me trai. Mesmo eles dormiram, Jesus foi lá e despertou eles. E não deixou de amar eles. Pelo contrário, alertou eles. Irmãos, porque quando a gente falha, graças a Deus que nós temos a misericórdia de Deus que fala para mim e para você, me desperta, meu filho. Se levanta, meu filho, eu te amo. Porque, irmão, eu vou falar algo que parece pesado, mas isso é graça de Deus. Às vezes você pensa que você deixou de orar do jeito que você orava 1 hora. Deus já não me ama mais. Não, não está escrito isso não. Deus continua te amando. A única coisa foi que a gente acabou não vigiando. Mas Deus não vai deixar de amar a gente porque nós falhamos uma vez. Ou porque nós erramos com Ele. Deus não é assim, irmão. Agora, é claro que isso não dá legalidade para mim não ter uma vida de oração. Isso não dá legalidade para mim não ter uma vida de vigilância. Não é isso. Eu estou falando que se toda vez que a gente errar e falar, Deus não me quer mais, Deus não me ama mais, irmão, nós estamos enrolados. Não, irmãos, Deus nos ama sim. E Ele prova aqui que os discípulos falhou, não conseguiu vigiar, não conseguiu ajudar Ele mesmo na hora de mais sofrimento. Mas Jesus alertou eles. Então talvez você entrou aqui desanimado, porque você não conseguiu orar o jeito que você orava, você não conseguiu buscar Deus o jeito que você buscava, e você fala agora, Deus não me ama, Deus não me quer mais. Não, é mentira. Ele continua te amando, e Ele quer que você ora, quer que você busque Ele. Então não deixe de estar na presença de Deus. Não deixa, porque fora isso, irmãos, ainda teve a negação de Pedro, teve a traição de Judas. Jesus deixou de amar Pedro? Não deixou. Quantas vezes a gente nega Jesus por algumas coisas? Não pode ser igual a Pedro. Mas às vezes a gente nega Jesus por alguma coisa. Mas Jesus continua nos amando. Mas isso não é motivo para ficar negando Ele todo dia, tá, irmão? Então vamos agradecer Ele por esse amor, por nos amar, por não desistir de nós, mesmo que às vezes a gente dormindo, vacilando.
Não vamos desistir de Jesus não, porque Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim e de você. Como você sabe disso? Senão a gente nem estaria ouvindo essa palavra hoje. Jesus, nós nem estaria aqui hoje para ouvir isso que Jesus está falando conosco. Então Jesus não deixou de amar os discípulos. E Jesus não deixa de se amar porque você falha ou falhou. Ele continua te amando. Então vamos estar na presença de Deus. Vamos servir ao Senhor. E só resumindo, a primeira lição que Jesus nos ensina, que nós devemos orar mesmo na hora da dor. Então ore mesmo na hora da dor. Segunda lição, que nós devemos às vezes compartilhar os nossos sofrimentos com aquelas pessoas que podem nos ajudar. Terceira lição, irmão, em nome de Jesus, mesmo Jesus, sabendo que ia sofrer, Jesus pediu para que seja feita a vontade do Pai. Então, apesar de qualquer situação, peça que seja feita a vontade de Deus na sua vida, e eu devo pedir na minha vida. E também Jesus ensina a quarta lição, que a gente deve estar em vigilância e em oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se nós não estar em espírito, infelizmente a carne vai falar mais alto. E quinto lugar, Jesus ensina que tem coisa que a gente tem que passar. Tem cálice que a gente tem que passar. Mas vamos ficar tranquilo que Ele passa conosco. E para encerrar, Jesus mostra que nos ama e não desiste de nós. Então Jesus não desistiu de mim e não desistiu de você. E agora eu faço duas perguntas para a nossa vida. O que você aprendeu hoje com Jesus? O que você aprendeu hoje com Jesus? Medita em tudo que foi falado, não só nessa parte do culto que nós estamos aqui, porque o culto vai continuar depois daqui. A nossa vida com Deus depois continua. Então, se nós entendemos o que Jesus está nos ensinando hoje, nós vamos ter força para caminhar. Nós vamos ter força para perseverar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, o que você aprendeu hoje com Jesus? E segunda pergunta, o que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu hoje? Porque não basta só aprender, aí depois vem a aplicação na nossa vida, irmão. Porque, às vezes, irmão, eu posso falar aqui 2 horas, 3 horas, 10 minutos, 20 minutos. Se você só ouvir, se eu e você só ouvir e não praticar, não vai adiantar para nós. Porque o que faz efeito na nossa vida é a prática. É a prática, porque quantas pessoas já ouviu a palavra? Quantas vezes a multidão ouviu a palavra e não praticou? Não fez efeito. Mas quando a gente pratica, a palavra faz efeito. Então coloque em prática tudo que você aprendeu hoje. Tudo que você aprendeu hoje, coloque em prática para a glória de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé? Jesus tem o melhor para a nossa vida. Jesus tem o melhor para a igreja. Que você continuamos na presença de Deus, cultuando, adorando e bendizemos o nome do Senhor. Amém?